Então, boa noite a todos. Nós estamos aí no nosso terceiro encontro já, né? Nosso terceiro encontro da disciplina de Língua Brasileira de Sinais. E hoje nós vamos praticar um pouquinho de todo o vocabulário que nós já aprendemos até aqui. E já estamos também, né? Já fizemos algumas atividades avaliativas, já vamos fazer a terceira atividade avaliativa. Estas atividades eu proponho que vocês leiam todos os materiais, né, que eu recomendo, que eu faço ali a instrução, a organização dos materiais da semana, que vocês leiam todos esses materiais para realizar as atividades. Então, vocês viram aí que tiveram mais atividades, né, teóricas, porque precisava, sim, da leitura prévia dos textos, dos artigos, das apostilas que eu coloquei, certo? Então, hoje nós vamos fazer um pouquinho a prática da Libras, com alguns vocabulários que nós colocamos desde a primeira semana. Não vou fazer o alfabeto manual hoje, vou fazer mais os sinais, né, que nós vamos começar a praticar aí, e eu coloquei desde a semana passada, né, alguns sinais para vocês praticarem. Então, vamos lá. Nesta quinta semana da disciplina de Libras, eu introduzi para vocês os sinais de família. Eu coloquei o vídeo do calendário, né, o vídeo com os sinais de família, e coloquei também os sinais de tempo, né, que já é de dias da semana, o calendário, os meses do ano. Então, vocês já têm bastante sinais aí para a prática, né? Mas, assim, não é realmente a nossa disciplina, ela não é exatamente somente praticar os sinais. Então, por isso que nós temos a leitura dos textos, para entender sobre a cultura surda, sobre esse universo da pessoa surda, e também a prática dos sinais, né? Na Libras, nós usamos, professora, um exemplo, nós usamos a mão direita ou a mão esquerda. Não necessariamente que você tenha que usar só a mão direita ou a mão esquerda para sinalizar. É livre a escolha de sinalização à mão dominante. Nós usamos esse termo. Na Libras, então, qual é a mão que você se sente melhor para realizar o sinal? Nós chamamos de mão dominante. Então, para realizar, por exemplo, o sinal água, eu costumo fazer com a mão direita, mas eu também posso treinar para realizar esse sinal com a mão esquerda. Então, a mão dominante é também chamada, né? Por exemplo, existem sinais que, por exemplo, eu posso usar as duas mãos para sinalizar. Por exemplo, o sinal de apoio, o sinal de ajuda, apoio. Esse sinal eu tenho uma mão dominante aqui, que é a mão, no caso aqui é a mão esquerda, né? E a mão de apoio, no caso, a mão esquerda, e a mão dominante que eu estou fazendo aqui o sinal, realizando o sinal, né? Sendo um sinal só com as duas mãos. Muitos sinais são realizados com as duas mãos, porque precisa, né, por exemplo, a mão vai estar configurada de uma forma e a outra mão vai estar configurada de uma outra forma, com um sinal de apoio que eu acabei de realizar. Esta mão aqui, que é a de apoio, ela está configurada desta forma. E a mão dominante, desta forma. Então, eu sinalizo apoiar, ajudar, apoiar, ok? Então, assim, no vocabulário que eu coloquei para vocês lá, desde a semana passada, vamos retomar, vamos recordar alguns sinais, como, por exemplo, no contexto familiar. É importante saber alguns sinais, porque vocês, como professores, né, em sala de aula, que vão estar em sala de aula com um estudante com surdez ou que tenha uma deficiência auditiva, é importante saber alguns sinais para
ter ali aquele vínculo ali de professor, aluno, né? Ter aquela, vamos dizer assim, aquela relação mais, vamos dizer, até mesmo que tenha uma conectividade ali, não só na questão assim, eu tenho um intérprete na sala de aula, não vou precisar. Não, mas é para você manter esse vínculo, né, até mesmo para propiciar mais a aprendizagem para esse aluno. Então, saber alguns sinais diferencia, né, pode te destacar como professor, sendo um professor, olha, é um professor que sabe um pouquinho de Libras, né, que tem noção de Libras, pode auxiliar em alguns momentos cruciais aí na vida deste estudante. Então, vamos lá. Lá na semana passada, nós introduzimos os sinais de família, né? Olha só, olha o sinal de família. Você vai fazer com as duas mãos, né? Igual a configuração é parecida com a letra F, né? E fazendo este movimento, ó, este círculo, tá? Sinal de família. Aí nós temos sinal de mãe, que é mulher, esse é o sinal do gênero feminino, mulher, bênção, ok? E homem, no caso, pai, homem, bênção, tá? Pai, mãe e pai. Aí nós temos filho, né, que é realizado, pode ser realizado também na diagonal, peito aqui, ou aqui. Filho, deixa eu abaixar um pouquinho. Aí, filho. Aí, no caso, filha, olha só, o gênero feminino, filha e filho. Então, nós usamos aqui, né, o feminino ou o masculino e mais o sinal, para identificar o familiar. Irmão e irmã. Irmão ou irmão, e aí nós usamos o gênero. Irmã, irmão. Tio, tia. Tio, usa aqui na cabeça, ó, essa configuração. Aí, tio e tia. Primo, prima. Olha só, essa é a configuração, batendo no abdômen, tá? Eu tô aqui mais como se eu estivesse aqui, ó, encostando no abdômen, tá? Então, primo e prima, ok? Olá, Fernanda. Tudo jóia? Então, aí os sinais, né, de família, do contexto familiar. Então, eu coloquei lá alguns vídeos para vocês também saberem contextualizado esses sinais, né? Saberem de uma forma mais contextualizada, em diálogos também. É importante porque aqui eu estou dando algumas noções dos sinais soltos, mas é importante, né, que vocês vejam vídeos na internet que sejam de conversação, de surdo com ouvinte, de surdo com surdo, que eles estejam ali numa conversação. Assim você aprende com muito mais facilidade, muito mais fluência a língua brasileira de sinais, tá? Então, primo, prima, primo e prima, ok? Sogro e sogra, ó, o S passando aqui, sogro e sogra, tá? Cunhado e cunhada, o C, cunhado e cunhada. E aí nós temos mais outros, né? Filho adotivo, madrasta é mãe, dois, tá? Sinal de mulher, bênção, dois. Forma o sinal madrasta. Padrasto, homem, bênção, dois. Este sinal aqui, padrasto. E aí, vovô, ó, vovô, vovó,
dentre outros, neto, nora, genro, afilhado, afilhada aí, vai fazer afilhado, afilhada, padrinho, madrinha, né? Com P, madrinha, e o P de padrinho. Então, tem vários sinais. Sinal de amigo, olha só a configuração, a mão, amigo. Eu estou fazendo de uma forma bem mais dinâmica, mas depois vocês podem rever o vídeo e pausar e fazer de uma forma mais lenta, tá? E aí eu coloquei lá, nesta semana, os sinais, né? Deixa eu olhar aqui, coloquei familiar. E nesta semana nós introduzimos sobre o batismo de sinal, né? Falando aí sobre o batismo de sinal, identidades surdas. Quais são os tipos de identidades surdas? Que é importante que vocês leiam o texto, né? Eu fiz o recorte do texto para vocês lerem, coloquei o recorte. E eu peço a vocês que, se tiverem dúvidas, né, quanto ao texto, quanto aos materiais que estão na plataforma, eu gostaria muito que vocês colocassem lá alguma dúvida, se tem alguma dúvida, se tem alguma, né, algum questionamento, algum comentário. E aí nós temos aí o texto da Gladys Perlin, né? Um olhar sobre as diferenças. É importante que vocês leiam esses textos, porque eu gostaria muito, deixa eu até ver se foi realmente o texto, se não foi, eu vou colocar daqui a pouco, tá? Mas as imagens do outro sobre a cultura surda, deixa eu ver se os textos estão aparecendo para vocês. Qualquer coisa eu vou configurar novamente, tá? Eu coloquei um vídeo complementar dos dias da semana, né? Um vídeo, a videoaula sobre o calendário. Esse vídeo que eu coloquei, ele é, deixa eu ver a referência dele aqui. Ele é do CAS de Mato Grosso. Ele é do CAS de Mato Grosso, né? Esse calendário em Libras. É importante que vocês visualizem, porque é uma referência daqui do nosso estado. Então, depois, se vocês quiserem até seguir, né, lá no YouTube, essas referências, eu estou usando vários materiais de vários institutos, de institutos também, no caso, estaduais, no caso do CAS, CACIES, é daqui de Mato Grosso. É um centro de formação na área da surdez, da surdo-cegueira, de outras deficiências. Então, é importante que vocês vejam esse material. Esse material que eu coloquei esta semana, do CAS, que fala calendário em Libras, vocês vão visualizar lá os próprios professores surdos dando aula, no caso ali fazendo os sinais, sinais de semana, aí segunda, terça, é muito legal. Eu quero que vocês, né, façam essa aprendizagem prática também, para que tenham noção da língua. Então, saber um pouco sobre a cultura surda, como que o estudante surdo, primeiramente, vamos dizer, quais são os aspectos culturais daquele estudante, e saber um pouquinho da linguística da Libras, da própria língua. Então, conhecer um pouco dos sinais é para que vocês saibam, tenham noção dessa comunicação que é realizada, né, na Libras. Então, às vezes, só o intérprete dentro da sala de aula, muitas vezes, só ele ali comunicando com a pessoa surda,
fica limitado ali, né? Só os dois. Então, se o professor às vezes se desperta ali a conhecer mais a língua, a praticar os sinais, isso pode, né, favorecer a fluência e a prática, né, da língua. Então, nós temos aí os materiais. Quem não viu, né, eu vou rever aqui os materiais hoje, e aí eu já vou postar até amanhã a avaliação para vocês desta semana, conforme os materiais. Aí depois nós teremos avaliação somente lá na 8ª semana, tá? Alguma dúvida? Professora, eu aqui não consegui abrir as imagens do outro. Na verdade, nenhum dos dois textos que tem aqui para disponível eu não consegui abrir na Ah, plataforma. Fala que está eu vou indisponível. verificar, sim, sim, eu vou verificar, ver o que foi que eu talvez não consegui baixar, né? Eu vou ver de novo, tá? Tá. E eu acho que eu também fui tentar agora, eu falei, ué, mas ele não apareceu Desde aqui. desde a semana 4 não está aparecendo. Não tá aparecendo. Nossa, como que Não. vocês avisam, gente? Então É tá, já porque é a é segunda. porque é porque nós deixamos para fazer as coisas mais assim de última hora. Não, tá joia, sem problema, né? O importante é que vocês vejam, né, no tempo de vocês, que façam, isso que é importante. Mas assim, eu vou rever esses materiais, né, que de repente não foram baixados, e vou ali baixar e estender a atividade, tá? Para quem não realizou. Para que não sejam prejudicados, né, quanto à atividade que já foi elaborada, né, anteriormente. Mais alguma pergunta? Vou passar para a outra parte da prática da sinalização. Então, ok. Olha só, os sinais. Quando a gente fala, olha, vamos sinalizar, né? Vamos, é como se a gente falasse assim, vamos falar, né, na língua portuguesa, vamos falar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos bater um papo. Então, em Libras, nós costumamos falar, vamos sinalizar, né? É costumeiro isso. Então, o sinal, né? Então eu preciso, ó, preciso sinalizar com você. Se vocês viram aí os pronomes, né? Eu, você, olhar para a pessoa, tá? Ele, ela, eu não olho. Eles, né? Vocês, aí eu mantenho o olhar, ok? Então, sinalização, isso, sinalização, preciso sinalizar com você, ou preciso conversar, preciso sinalizar, sinal de conversar, ó. Preciso conversar com você agora, né? Então, assim, algumas frases eu vou colocar para que vocês possam também já mergulhar aí na como que faria, né, na sala de aula ali conversando com o surdo. Então, alguns sinais de calendário. Nós temos aí os sinais da semana, né, mostrando semana ou semana. Aí nós temos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e assim por diante. E aí, como que eu sinalizo da semana? Semana, e aí eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos lá, de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Legal, né? Então, por exemplo, vamos aí pensar em algumas frases com os dias da semana. Segunda, terça e quarta, eu vou para a escola.
Segunda, olha só, sem falar agora, só sinalizar, ó. Segunda, terça e quarta, eu vou para a escola. Na Libras, nós também podemos construir essa frase assim, ó. Escola, segunda, terça e quarta, ok? Escola, fazer o referente primeiro. Escola, eu vou segunda, terça e quarta. Bem legal, né? Outro exemplo, sábado eu vou para a igreja. Também posso sinalizar. Igreja, eu vou sábado, ok? Domingo, eu encontro a minha família. Então, no domingo, eu encontro a minha família. Ou então, assim, família, eu encontrar domingo, ok? O dia, olha só. Dia ou dia. Sexta, eu vou para festa. Sexta, eu vou para a festa. A festa, sexta, eu vou, ok? Então, são várias frases, né, do cotidiano que a gente pode utilizar já os dias da semana. E aí nós temos também os meses do ano, que eu coloquei lá num vídeo para vocês, tá? No mesmo vídeo do Cassiês também tem os meses do ano e tem um outro vídeo complementar, que é muito legal também que vocês assistam, né? Porque daí é um outro professor, são professores surdos que eu gosto de colocar também os materiais, né? Então, a questão do professor surdo realizar o sinal, você pode ter ali a aprendizagem mais significativa ainda, né, da forma de realização do sinal. Os meses do ano, ó, sinal de mês, meses, tá? Mês. Então, nós temos o mês janeiro, mês de fevereiro ou mês de fevereiro. Só o F. Mês de março. Aí você vai soletrar, ó, M, R, C cedilha O, tá? M, A, R, C cedilha O. Mês de M, R, C cedilha O. Essa soletração aqui do mês de março, você vai, ao algum tempo, você poderá fazer de forma mais rapidinha, tá? Mês de abril. Abril, Tiradentes, né? Mês de abril. Mês de maio. Vai soletrar M-A-I-O, maio. Maio, mês de junho. Só esse sinal aqui, ó, da fogueira, tá? Mês de junho. Mês de julho. Mês de julho, JL. Mês de agosto. Sinal aqui, ó, no peito, agosto. Mês de agosto, que é o mesmo também o sinal de gostar, do verbo gostar também é o mesmo sinal, ok? Vai mudar aí no contexto. Mês de abril, ó.
e o mês de outubro, mês de novembro e o mês de dezembro, a barba do Papai Noel, ok? Então, os meses você vai realizar, vai praticar, tem os vídeos aí para vocês praticarem, né? Eu vou arrumar também esses textos que não estão aqui. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. E também, assim que eu colocar os textos novamente, eu quero que vocês leiam até mesmo para fazer a atividade avaliativa, tá? Sobre as identidades surdas e o batismo de sinal. Por isso, até vou falar um pouquinho sobre o batismo de sinal. O que é esse batismo de sinal? Na comunidade surda, bem dizer, a comunidade surda ela é formada por surdos e também ouvintes que convivem com surdos. Então, nós dizemos que, por exemplo, os familiares de surdos, os intérpretes de Libras, os professores de surdos que convivem com as pessoas com surdez, eles fazem parte da comunidade surda, né? Não exatamente, vamos dizer, vão fazer parte de uma associação de surdos, que já é um pouco mais restrita, né? Somente as pessoas com surdez que realizam ali esses encontros, nessas reuniões de associação de surdos. Mas a comunidade surda ela é formada por todas as pessoas que têm esse vínculo ali, essa relação com os surdos, seja ali na família, seja na escola, na igreja, que trabalham com surdos e que utilizam a língua brasileira de sinais para a comunicação. Então, essa é a característica principal da comunidade surda. Ela é feita de usuários da língua brasileira de sinais, que se comunicam ali e que, vamos dizer, vivenciam a cultura, né? A cultura surda. Então, são várias questões, por exemplo, assim, as piadas, ver as piadas dos surdos, os teatros dos surdos, as manifestações artísticas que eles realizam, as produções, por exemplo, tecnológicas, né? Hoje nós temos muitas produções pelas tecnologias, então nós temos vídeos no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, que são produzidas, né, pelas pessoas que têm contato com a Libras. Então, seja lá o intérprete que interpreta músicas em Libras, ou seja, o surdo que coloca lá a vida em Libras, a sua vivência em Libras e coloca temas que ele queira discutir em Libras, né, nas redes sociais. Isso tudo são manifestações culturais da comunidade surda. Então, todas as manifestações culturais, elas permeiam hoje, principalmente no meio tecnológico. Eu não sei se vocês já viram essas produções culturais, já viram, meninas? As produções culturais? Não, eu não vi, não, ainda não. Não, no Instagram, no Não. Facebook. Então, eu convido vocês até a seguirem essas páginas, né? Eu posso deixar alguns links ali Uhum. no Dúvidas da Semana, pode ser, né? Vou colocar ali alguns links de páginas que vocês podem seguir, para que vocês tenham realmente ali, comecem a ter esse contato de ver interpretações de músicas, e muitas vezes estão legendadas, com legenda, então, para quem está começando a aprender a Libras, tem mais facilidade de entender, né? E tem também com áudios, músicas interpretadas, poemas interpretados, teatros da cultura surda,
no caso ali só em libras, né, mas às vezes até com uma legenda ou o áudio, né, do intérprete, a voz do intérprete. Então, é bem legal que vocês também tenham esse contato, essa curiosidade de entender a cultura surda por essas manifestações culturais que hoje nós temos em toda a rede social. E aí, o batismo de sinal, né, que eu queria falar um pouquinho para vocês, o batismo de sinal, ele é realizado quando um grupo de surdos, no caso ali, que fazem parte da comunidade surda de um local, no caso, vamos falar aqui de Mato Grosso, nós temos aqui em Cuiabá uma comunidade surda, e essa comunidade surda, ela, por convivência com uma pessoa, às vezes até ouvinte, seja um professor, seja um colega de sala, aí eles começam a ter convivência, e aí essa pessoa que não tem um sinal na Libras, ela vai ter esse sinal criado por esse grupo de surdos. Aí eu digo que são só os surdos que realmente ali combinam ali, vê as características principais da pessoa para que crie um sinal para essa pessoa. Por exemplo, o meu sinal é esse aqui, ó, né? Eu tenho esse sinal criado pela comunidade surda lá de Cáceres, onde eu já morei durante muito tempo, na minha infância, adolescência, né? Fiz a minha faculdade lá na Unemat, em Cáceres, e aí eu tinha contato com a comunidade surda de lá, e aí eles me atribuíram esse sinal aqui, ó, o L, o cabelo, né, que era bem caracoladinho, então esse é o meu sinal. Então, os surdos de lá entraram num consenso, olharam para mim, né, já tinham ali aquela vivência, conversando ali, só na Libras, e aí eu não tinha, aí um surdo um dia falou assim, não, olha, seu sinal vai ser esse. Ok, beleza, aceito, né? Aí eu aceitei o sinal, achei legal, e até hoje é o mesmo sinal, não fica mudando não, né? Então, essa questão do batismo de sinal, ele é realizado conforme a convivência, o contato que você tem com pessoas surdas. No caso ali, às vezes pode ser um surdo só, não precisa ser um grupo de surdos, né? De repente, na escola, né, você vai vivenciar ali, ter aquele contato com o aluno surdo, e aí, conforme a convivência, ele pode ali falar, não, eu preciso dar um sinal, preciso te atribuir um sinal, vou te batizar, né? Então, é o batismo de sinal, tá? Vocês têm sinal, meninas? Já tiveram contato? Não, Ainda não, né? não. Mas logo que forem tendo contato aí com pessoas surdas, podem ser atribuído então um sinal, tá? Então, assim, as manifestações culturais, né, que desde aquele outro texto que, nossa, eu nem sabia que esse texto não estava aparecendo para vocês, desde o texto lá da Karen Strobel, As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda, é o livro da Karen Strobel, que é uma autora com surdez. Então, nós não estamos falando, né, de uma pessoa que está falando dos surdos, mas sim a própria pessoa surda que está ali relatando e descrevendo todo um estudo que ela fez sobre os aspectos culturais que ela observou durante anos e que ela registrou, que são os artefatos culturais das pessoas com surdez. Então, a Karen Strobel lá começa ali no seu livro falando da diferença de povo surdo e comunidade surda, né? Povo surdo nós entendemos pela afirmação da Karen Strobel, povo surdo são todas as pessoas, pensa em todas as pessoas com surdez, seja com deficiência auditiva que usa aparelho, seja que são usuários da Libras, que tem essa questão cultural de ser chamados surdos e não deficientes auditivos,
Então, são todas, todas. Ah, eu tenho um grau leve, moderado. Faz parte do povo surdo. Né? Então, a Karen Sobel, ela faz essa separação aí. O que é povo surdo, o que é comunidade surda. Ela caracteriza bem no seu livro, e aí ela explica, né? São todas as pessoas que não usam Libras, as pessoas que usam Libras, mas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência ali na audição, tá? São todos. Então, aquele surdo, de repente, que está lá no campo, no meio rural, que não sabe nenhum sinal, que nem não tem contato com outros surdos, mas que de reprisa sinais caseiros. Nós chamamos de sinais naturais, sinais caseiros, que daí é só a família ali que entende aqueles sinais. Como ele não tem uma proximidade com a comunidade surda que usa a Libras, que é a língua oficial, dentro desse ambiente familiar, né, ali uma zona rural, bem longe, sozinho, isolado de outros surdos, ele acaba criando sinais para que mantenha ali uma comunicação. Então, ele vai, às vezes, sinalizar mãe no peito, fazendo mãe, geralmente é assim, né? Não digo que é assim. É um exemplo. Então, vai fazer o sinal do peito, indicando mãe, pessoa alta, a barba, é o que vai entender. Então, este surdo também faz parte do povo surdo, né, que é caracterizado aí pela Karen Strobel sobre como povo surdo. E a comunidade surda é uma comunidade, por exemplo, uma comunidade surda brasileira. No Brasil, é usado a língua brasileira de sinais, esse é o sinal de Libras. No Brasil todo, todos os surdos, todos os intérpretes, professores de surdos, pais, amigos de surdos, que utilizam a língua brasileira de sinais, fazem parte aí dessa comunidade surda, né? Então, nós temos a comunidade surda brasileira. E aí, uma pergunta, eu pergunto para vocês, meninas, a língua de sinais, ela é universal? A língua de sinais é universal? Sim ou não? Eu creio que sim. Eu acho que eu não sei se eu posso estar errada, mas assim, o alfabeto. Não, já estou já. Já estou mudando. Estou tentando lembrar o que foi lido nas outras semanas. Mas Ah, Estou nós tentando lembrar aqui, falamos professor. disso. Falamos sobre isso. A língua de sinais não é Não é. universal. Não, não é. Assim como nós temos as línguas orais que não são universais, as línguas de sinais também não são universais. Guarde isso. É. Elas não são. Nós temos a língua de sinais aqui do Brasil, aí nós temos a língua de sinais, no caso americana, American Sign Language, que é a língua de sinais americana. Aí nós temos língua gestual portuguesa, que é a língua de sinais lá de Portugal. Língua de sinais chinesa, língua de sinais, no caso aqui do Paraguai. Aí tem algumas línguas de sinais que são usadas entre 3 e 2 países, tá? Língua de sinais mexicana. Então, nós temos várias línguas de sinais. Às vezes, pode acontecer de um ou dois ou três países usar. A maioria tem a sua própria língua de sinais, tá?
Então, elas não são universais. Por que que não? Como que não, isso acontece? Na língua oral, a gente não tem como, seria algo assim, muito, vamos dizer assim, impossível unirmos uma só língua oral. Não teria como. Na língua de sinais também tem esse pensamento. Não tem como unir uma língua de sinais, não tem como unir todas as línguas de sinais no mundo e fazer uma só. Porque pelas questões culturais do lugar, geográfico, do território, as características ali do povo que habita, os locais. Então, os surdos lá dos Estados Unidos, né? Eles foram criando os sinais conforme ali a vivência, né? As experiências que eles foram tendo durante até mesmo as questões históricas que ocorreram no país, geográficas, então, tudo isso foi formando a língua de sinais ali daquele país. Então, no Brasil, no caso, a Libras, ela é a língua nossa oficial do nosso país, né? Então, nós dizemos língua brasileira de sinais. Ela é originada da língua de sinais francesa e tem muitos empréstimos linguísticos também da língua de sinais americana. Ah, tá joia, Fernanda. Tá, eu vi o seu recado aqui, mas vai ficar gravado, tá? Então, assim, nós temos várias línguas de sinais, né? Elas não são universais. Então, é importante, né, que a gente saiba isso para entender até mesmo a questão cultural da nossa língua de sinais. Então, nós temos aí alguns aspectos culturais também da nossa língua de sinais, tá? Então, os textos que eu vou colocar lá para vocês vão descrever também essas questões, né, das línguas. Como que elas são ali formadas, como que acontecem essas manifestações culturais, quais são as principais características, os artefatos culturais da comunidade surda. Então, por exemplo, a Karen Strobel, ela fala muito sobre um artefato cultural que é muito importante nós ouvintes entendermos para que a gente realmente reflita ali sobre a pessoa surda, que é o artefato cultural visual. E este artefato cultural é o que eu dou mais ênfase além dos outros, porque nós, como educadores na sala de aula, a gente às vezes não se atenta a esse artefato cultural, que é o visual. Então, até mesmo nas produções de materiais, nós temos que pensar neste artefato cultural visual. Por quê? A pessoa com surdez, que é usuário da Libras, e eu digo também as outras pessoas com surdez, tem a questão visual muito mais assim, vamos dizer assim, mais aguçada. De certo modo, eu vejo na maioria das pessoas surdas que eu tenho convivência. Então, essa questão cultural, a visão, tudo até mesmo para olhar para o quadro ali, para prestar atenção nos sinais que estiverem sendo realizados pelo intérprete. O surdo, ele não vai ficar ali, por exemplo, está o intérprete, o professor e a lousa. Geralmente, o surdo ele vai visualizar o intérprete, ele vai visualizar a lousa e ele vai visualizar a expressão facial do professor, tudo ao mesmo tempo. É incrível isso. Eu falo pelos relatos que às vezes as pessoas surdas nos dão sobre essa visualização. E ali perceber tudo o que acontece na sala de aula e que às vezes até mesmo o intérprete ou o professor não está percebendo. Então, o artefato cultural, visão, é um dos mais importantes de nós entendermos. Porque a partir do momento que nós entendermos, aí a gente vai pensar e vai se preocupar assim, olha, eu estou planejando uma aula de química com tabelas, né, com a tabela periódica, e como que vai ser minha aula? O que eu poderia levar de algo visual para que
o meu estudante ali com surdez possa entender mais, possa compreender mais. E, por exemplo, também, o que na aula de matemática, né, que eu vou usar lá sobre funções, e eu vou utilizar gráficos, e eu vou demonstrar. O que eu poderia, né, além de utilizar esses gráficos, o que eu poderia ali, com o visual, por imagens, com vídeos, alguma coisa que eu poderia realmente fazer com que esse estudante pudesse visualizar melhor a minha aula. Além, né, da comunicação que o professor faz ali, da explicação que o professor faz, a interpretação ali do profissional, que é o intérprete, mas essa visualidade, né, que a Karen Strobel fala, é no sentido também, né, de você entender que pelo visual, muitos conceitos ali o surdo pode realmente aprender. Então, o visual é um dos artefatos culturais principais, né? Outro artefato cultural que a Karen Strobel também menciona é a própria Libras, né? A própria língua de sinais. Então, a manifestação cultural de utilização de uma língua, ela é uma língua visual espacial, então a Libras é uma língua que ela é visual espacial, ela não é que nem a nossa língua portuguesa, né? Ela não é oral auditiva, ela é visual espacial, então ela é de uma outra modalidade. Nós estamos falando de uma língua que tem outra modalidade, que é visual espacial, mas que tem todos os requisitos que uma língua oral tem, né? Tem a estrutura linguística, que é pela sintaxe, semântica, tem a fonologia, toda a estruturação linguística está contida ali para dizer, olha, realmente é uma língua, né? Para certificar que é uma língua. Então, na lei, daqui a algumas semanas eu vou colocar para vocês também sobre a legislação e que vocês vão ver ali que todas as leis, né, que estão amparando ali, ele certifica, olha, Libras é uma língua. Por quê? Porque ela tem estruturação linguística, tem todos os requisitos que uma língua oral tem. Então, por isso que a gente fala língua e não linguagem, certo? Alguma dúvida? É muita coisa hoje, né? Falando assim. É muito difícil. Ai, que isso. Não é É questão de difícil, é costume mesmo, isso né? que eu Se estou dizendo, adaptar e algumas. Isso. Mas vocês, assim, tá cortando um começando pouquinho, não com sei se é a minha esses internet ou se é a vídeos, da com senhora. esses materiais que eu estou colocando para vocês, com certeza com essa formação, né? É uma formação para a vida. É. E querendo ou não, assim, por Então, mais a gente assim, não aprende tudo, mas é uma coisa que já abre uma curiosidade. A gente já começa a prestar sim, atenção mais, assim, às vezes você abre lá a internet, nas redes sociais, você consegue começar a prestar atenção em, assim, alguma coisa que fala, alguma coisa sobre o assunto. isso, um sinal, né, que você visualizar, peraí, deixa eu aprender esse sinal. Um sinal, Uhum. uma propaganda, né, um vídeo ali, uma música interpretada em Libras já vai aguçando ali mais a vontade de aprender. Eu acho viciante Libras. É algo assim É bem interessante, é uma língua bem interessante. que você quer mais e mais visualizar na sala de aula, né, se tiver ainda melhor,
Aí é a prática mesmo. Não tem como, né? Falar assim, eu não entendi, eu não entendi. Vai escrever no celular, vai escrever, tentar manter a comunicação de alguma forma, né? Mas tá cortando. Bom, eu acho que está cortando um pouco. Nós vamos Tá cortando então bastante. aqui falando, né, dos aspectos culturais. Eu vou encerrar aqui, bastante, né? A gente teve, né, um dia chuvoso hoje, então eu sei, tem vários, até a questão, né, das conexões não estão muito boas aqui em Cuiabá. Mas então eu quero que vocês realmente vejam todos esses materiais, né? Esta semana tem atividade avaliativa, até amanhã estarei postando para vocês, dando um prazo maior para que vocês realizem, tá? Vou colocar os textos lá, e os links de alguns vídeos, links de páginas de rede social aí para que vocês possam também seguir, tá bom? Então, agradeço a participação, vai ficar gravado, tá? Muito obrigada pela presença e tenha uma boa noite. Até mais. Até, boa noite, professora. Até mais.